vocês, apesar da distância, mas estamos juntos em espírito, em coração, estamos juntos também nas nossas casas. E especialmente nesse dia, nós vamos estar ministrando uma palavra muito prática para a nossa vida, e a gente costuma dizer que é um dos maiores questionamentos para um cristão verdadeiro. Se você é um cristão verdadeiro e você quer saber de verdade, um dos maiores questionamentos é esse: como que eu vou saber, como que eu sei a vontade de Deus para a minha vida, para aquilo que eu estou fazendo, para onde eu devo ir? Esse é um questionamento muito importante. E eu queria aqui estar dando alguns passos práticos, né? Não baseados talvez em elucubrações mentais, né, em viagem na maionese, mas em coisas práticas, experiências de vida, algo que aconteceu, testemunhos, para que a gente possa estar direcionando. Então, em primeiro lugar, uma coisa que eu quero falar, e eu lembro vou contar bastante historinhas nesse dia, porque como os testemunhos para formalizar, para demonstrar aquilo que eu estou querendo falar. Eu, quando fazia o mestrado na COP, em 1998, teve um professor lá que era o início da inteligência artificial. Quando se falava em inteligência artificial, todo mundo levantava o olho, e esse professor era muito bom de marketing, e ele fez um marketing, e nós vamos aqui falar sobre inteligência artificial. E foi um monte de gente para lá, TV Globo, um monte de televisão, foi no auditório, e a primeira coisa que ele começou a falar sobre inteligência artificial primeira frase dele, primeira coisa que eu preciso dizer é que inteligência artificial não existe. E todo mundo que estava ali naquela afã, naquela expectativa, né, baixou a bola que inteligência artificial não existia. E a primeira coisa, lembrei disso, porque a primeira coisa que eu quero dizer para você, como saber a vontade de Deus, que você sempre sabe. Nós sempre sabemos, de um jeito ou de outro. De verdade, como dizia Jesus, em verdade vos digo. Você sabe a vontade de Deus para a sua vida, né? Então eu não quero eu quero, na verdade, desmistificar, mas também entrando no lado espiritual, entrando na esfera espiritual e mostrar para nós, como igreja, como saber essa vontade de Deus. Primeira coisa que a gente sabe e que a gente precisa de entender é que a vontade de Deus se dá através da sua palavra revelada. Essa aqui é a palavra de Deus revelada. Você quer saber a vontade de Deus? Leia a palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui, né? Ele vai falar com você de uma forma ou de outra. Deus vai falar com você através da sua palavra, mesmo que você já tenha lido a Bíblia várias vezes. Deus sempre vai falar com você através da palavra. Tem hora que parece que o Senhor tira uma palavra, uma passagem e coloca numa forma que parece um outdoor. Uau, aí você fica assim, mas eu já li isso várias vezes e de repente Deus transformou uma palavra escrita, uma palavra revelada em uma palavra rema, uma palavra direta para você, né? Quando nós estávamos orando aqui para voltar, na verdade, com a Operação Resgate aqui para a região oceânica, Deus deu uma palavra direta lá em Ezequiel 34. Uma coisa que eu ficava questionando, Senhor, mas por quê? Precisa de mais uma igreja, já existem tantas igrejas. E Deus falou com a gente lá em Ezequiel 34, olha, muitas ovelhas não têm pastor. Muitas ovelhas estão precisando, né, de serem curadas, de serem, sabe, apacentadas. Existem muitas aglomerações, mas precisa de serem curadas, precisam de serem restauradas. E foi algo que Deus colocou no nosso coração, né? Não ser mais uma igreja, não ser mais uma entidade evangélica na região, mas com um propósito específico, né? Operação Resgate sempre foi isso, acreditar nos que ninguém acreditava, né?
de dar a mão, de pensar naqueles que realmente as pessoas não queriam. E Deus também deu uma palavra, que a gente era como a caverna de Adulão, né? E você olhando lá na caverna de Adulão, eram os endividados, né? Os amargurados de espírito que se ajuntaram a Davi. E eu falava, Senhor, misericórdia, mas o Senhor também mostrou através da palavra que na caverna de Adulão foi ali que foram suscitados, foram levantados os valentes de Davi, homens que quando Davi suspirou, cercado pelos inimigos, suspirou e falou assim, poxa, quem me dera tomar da água do poço, né? Lá de Jacó, o poço que está lá, e aqueles homens irromperam pelo meio dos inimigos e foram lá e trouxeram água para Davi, né? Arriscaram suas vidas, homens valentes, homens, como diz lá em Hebreus, homens dos quais não são dignos de serem mencionados. Sabe, queridos, e Deus fala com a gente. Deus fala de uma forma específica, né? Já contei um testemunho que quando eu fazia faculdade, consertava a televisão, e eu não tinha tempo de consertar a televisão, não tinha espaço, morava num apartamento pequenininho, tinha que desmontar a televisão, montar a televisão, minha mãe brigava comigo, que deixava aquelas coisas espalhadas, e uma vizinha ficou pedindo para, não tem problema não, pega minha televisão, e eu não tenho pressa, foi só eu pegar a televisão, ela começou, já está pronto, já está pronto, já está pronto, e eu passava, ela olhava da janela, já está pronto, e um dia ela bateu na minha porta, eu fui lá atendê-la, e ela perguntou, já está pronta a televisão? E eu estava em prova, eu estava muito atarefado, eu falei, não está, mas quando eu fechei a porta, eu falei, mas que vizinha chata, antes eu não tivesse pego essa televisão, não queria consertar a televisão, bem que eu não queria, e falei assim, na mesma hora, fiquei triste no meu coração, eu fui para o meu quarto orar, e ajoelhei e falei, Senhor, me perdoa, não devia ter falado mal dela, assim, com tanta raiva. E o Senhor falou comigo, leia Salmo 15, né? E eu até botei um trechinho aqui, que começa o Salmo 15 dizendo, Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aí ele vai explicando, aquele que anda sinceramente, aquele que pratica a justiça, aquele que fala a verdade no seu coração, aquele que não difama com a sua língua e nem fala mal do seu vizinho. Eu falei, ai Senhor, misericórdia, né? Não precisava ser tão direto, mas a palavra do Senhor, ela nos fala de uma forma direta. Queridos, existem textos na palavra de Deus que mostram como o homem se portar com uma mulher num ato sexual. Existem textos na palavra que falam como você deve falar, como você deve ser controlado, como você deve agir em todas as circunstâncias. A gente costuma brincar que isso aqui é o manual do fabricante. Então, quer saber a vontade de Deus? Em primeiro lugar, através da sua palavra. Existem os contra-exemplos, né? Existem pessoas que fazem loteria da palavra. Não, eu quero ver o que Deus fala, né? Eu vou fazer uma loteria. Existe aquela velha historinha, né? O cara, Senhor, o que eu devo fazer? Foi lá e abriu e leu aquele texto, lá em Mateus 27. Foi Judas e se enforcou. Ai, Senhor, me dá uma confirmação. E abre de novo, lá em Lucas 10, 37. Vai tu e faz o mesmo. Né? Então, não é loteria. A palavra de Deus não é loteria, mas a palavra de Deus serve para nos ensinar. A palavra de Deus serve para, mostrar a você e a mim como a gente deve caminhar nessa vida. Segundo lugar, querido, se você quer saber qual é a vontade de Deus, como saber a vontade de Deus, existe algo aqui no nosso interior, no seu interior, no meu interior. Vem um sentimento no seu interior. A gente não sabe explicar como. Eu antigamente tinha uma série de TV quando eu era criança, eu lembro disso, Os Grandes Heróis da Bíblia, em que quando Deus ia falar, de repente aparecia uma nuvem, né? E aquilo abria, de repente vinha um clarão e aquela voz poderosa de um homem, né? Bem forte, eu estou falando. E para mim, Deus falava com a gente dessa forma. E durante muito tempo eu busquei Deus falar. Eu já fui para a beira da praia sozinho e falei, Senhor, fala comigo, eu quero ouvir como passava naquele seriado, Os Grandes Heróis da Bíblia. Mas Deus às vezes mostra, fala contigo de uma forma que você não sabe como, mas Ele falou.
né? É um sentimento interior, é algo interior, é algo que, sabe, Deus vai falando, você sente aquela convicção interior, né? A minha esposa briga muito comigo, mas eu gosto de filmes. Eu não vejo filmes sobre violência, mas eu gosto de filme, eu gosto dos filmes do Schwarzenegger. E eu falo, muita gente me critica, mas uma vez eu estava vendo o filme O Predador, né? Um filme altamente violento. Era num cinema que tinha na praia lá de Niterói, na Rua da Praia, nem lembro, não sei se era Odeon, não sei qual era. Eu estava vendo aquele filme com muita morte, muita coisa, e de repente, né, o Arnold Schwarzenegger fica numa floresta onde ele não tem mais arma nenhuma. E aí ele começa para combater aquele inimigo, ele começa a fazer armadilhas, né? Ele começa a se camuflar, ou seja, ele dizer que ele não é quem ele é, ele começa a trabalhar com dardos, ele começa a trabalhar com tudo aquilo que a terra tinha. E, acredite você ou não, se você não quiser acreditar, tudo bem, mas ali o Espírito Santo falou comigo. Ali Deus falou comigo, olha como é que o inimigo age. O inimigo diz lá que Jesus tomou todas as armas do inimigo e colocou, né? Ele não tem mais armas convencionais. Então o que ele faz? Ele trabalha com aquilo que ele tem nessa terra, que é o quê? É o engano. São as armadilhas. Muitas vezes ele não pode te tocar, mas ele arma armadilhas para que você caia, né? Da mesma forma, ele usa setas, ele usa dardos, joga dardos inflamados, e se você deixar, aquilo te contamina. E da mesma forma, ele se camufla, né? Muitas vezes ele a palavra de Deus diz que ele pode até se parecer com um anjo. E assim, ali Deus falou comigo. De uma forma simples, vendo um filme que muitos podem criticar, um filme violento, mas Deus fala com a gente, né? Deus fala com você através de sonhos, e aí nem todos os sonhos, né, são de Deus falando, né? Mas Deus pode falar através de sonhos, Deus fala com coisas, situações onde você está vivendo, e de repente Ele fala no seu interior, fala de uma voz suave, fala, né? Elias diz que a palavra de Deus, quando Elias estava ali, né, fugindo de Jezabel, disse que veio um terremoto, disse que veio um vento, e de repente, quando veio uma voz suave, foi a forma que Deus falou. Queridos, a gente não pode limitar, Deus fala assim, Deus fala de outra forma, mas você sabe quando Deus fala, e Deus pode falar por essa convicção que você tem no seu interior. Existe um contra-exemplo para isso, né? Você pode dizer, mas eu não estou sentindo nada, então eu não estou errado. Eu também já errei assim. Uma coisa que eu precisei fazer na minha vida é que eu fiz uma oração muito espiritual, dizendo, Senhor, se não for para eu fazer isso, que alguma coisa dê errado. E eu fui, eu caminhei, sabendo que eu estava errado, sabendo que aquilo envolvia uma mentira, fiz, mas não tive paz de agradecer aquilo a Deus. Sabe, queridos, é a palavra de Deus, e isso eu aprendi depois. Um profeta falou isso. Nada Deus vai revelar que não esteja de acordo, que não esteja de acordo com a sua palavra. Então, cuidado. Geralmente a gente, quando está fazendo algo errado, você não se sente bem. A paz foge de você. Você começa a ficar inquieto, você sabe quando você não está fazendo a vontade de Deus, né? Outra forma que Deus pode falar com a gente, para que a gente saiba a vontade dele, é através dos seus profetas. Existem profetas, existem homens de Deus, não com título, não hoje vestidos de roupa né, de camelo, pele de camelo, comendo gafanhoto e mel. Mas existem profetas que podem ser usados por Deus para falar com você, né? E nós estávamos passando, eu já estava casado, estava passando uma situação muito difícil. Eu e Marise, não com relação a nós, mas uma situação difícil. E um pastor, um profeta que já não nos via há vários anos, ligou para a gente e começou a falar algo de Deus para nós.
né? Eu tenho vários testemunhos de profetas que já foram usados por Deus. Eu não quero te incentivar a procurar profeta, que eu creio que quando Deus tem que falar algo contigo, e Ele quer falar algo contigo que talvez você não tenha entendido, Ele vai usar alguém. Mas você não precisa estar correndo atrás de profeta, né? Eu lembro o meu chamado aqui de Deus para o ministério. Eu tinha 18 anos, nós estávamos fazendo um retiro ali no CIEP, ali em Várzea das Moças, do lado de lá da estrada, né? Onde vinham várias pessoas, vários homens de Deus. Foi um congresso muito, muito poderoso que Deus agiu ali, né? E eu lembro que à tarde, o pastor Barry, um homem de Deus, começou a falar comigo, sabe? Ele estava pregando, mas aquilo ali estava falando, aquela palavra estava direta para mim, né? Depois veio o pastor Jack Shirley no outro dia, falando, e Deus começou a falar comigo de tal forma que eu abaixei a cabeça. Tinha um irmão na minha frente, e o pastor virou e começou a apontar na minha direção. Eu estava de cabeça baixa, não estava olhando para ele, mas eu sabia que ele estava falando comigo. E esse irmão que estava na minha frente fez assim: é comigo? Ele falou: não, é com o que está atrás de você. E Deus estava falando comigo em relação ao ministério. Um outro dia, o pastor Marco Antônio, lá da comunidade da Zona Sul, nesse mesmo congresso, ele fez um apelo, foi muita gente à frente. E eu falei: Senhor, se é isso mesmo, se é o Senhor que está me chamando, que Ele venha orar comigo. E eu fiquei lá atrás, no meu lugar, fiquei lá atrás. E de repente o pastor Marcos veio e foi usado por Deus como profeta para falar comigo. Sabe, queridos, quando Deus quer falar com você, Ele pode usar os seus profetas, sabe? Ele pode usar homens de Deus, Ele pode usar pessoas para falar com você, mas você precisa entender que a profecia, ela vem sempre para edificar, exortar ou consolar. Se falarem algo para você que te deixe, né, angustiado, que te deixe cabreiro, não é de Deus, né? Eu lembro, sempre tem que estar de acordo com a palavra. Eu lembro que lá no Monte de Amendoeira que a gente ia orar, era a maior densidade de profeta por metro quadrado que eu já conheci, né? Você esbarrava com a pessoa já vinha te dar uma profetada, né? Queria entregar alguma coisa para você. E eu lembro que nós fomos com um irmão relativamente novo convertido, com uma pessoa, e ele veio para mim e disse: pastor, mas o que está acontecendo? O cara disse que a minha mulher vai se consertar. Eu não estou sabendo de nada que a minha mulher está fazendo. Será que a minha mulher está me traindo? Será que está acontecendo alguma coisa? Queridos, não é profecia de forma nenhuma. Isso não vem para causar confusão, né? Não vem para ser, a gente costuma brincar, aquele irmãozinho, né, ajoelhado ali pedindo ao Senhor uma varoa, pedindo ao Senhor uma esposa, e ajoelhado e orando: Senhor, me mande uma esposa, Senhor, me mande uma esposa. E vem uma profetisa, fica do lado dele e começa a orar em mistério: se me cantas, levarás, se me cantas, levarás. Né? Não é nesse sentido, querido, mas quando Deus quer falar contigo, Ele pode usar. Em quarto lugar, eu quero te dizer, nós estamos recapitulando. Deus pode falar com você através da palavra. Deus pode falar com você através de uma convicção interior ou de uma voz dele no seu interior que você sabe que é ele. Deus pode falar com você usando um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ou Deus pode falar com você através das circunstâncias. Como eu falei, a gente sempre entende que é Deus falando. A gente sempre entende que é a vontade de Deus, né? Existe aquela história, a famosa história do irmão na enchente, né? Deus falou que vai me salvar. Aí apareceu uma pessoa, jogou uma corda para ele e falou: não vou sair daqui, que Deus falou que vai me salvar. E a água está subindo. E veio um irmão com barco, veio uma pessoa com barco: entra no barco. Ele falou: não, Deus falou que vai me salvar. E continuou ali. E veio um helicóptero passando, ele já estava no telhado: vem comigo. Ele falou: não, eu vou ficar aqui que Deus vai me salvar. E a enchente levou tudo, aquele cara morreu. Né? Deus dá as oportunidades, as circunstâncias vêm para fazer com que a gente saiba a vontade de Deus. Sabe, às vezes não é um profeta renomado, às vezes é um irmãozinho, às vezes é alguém que está ali ao seu lado, às vezes é uma pessoa, às vezes, querido, desculpa, uma vez já falei até para um irmão isso, mas que eu amava muito, que eu ganhei ele para Jesus, mas eu falei: Deus pode usar até uma mula, pode usar você também, né? Pode usar a mim também. Qualquer pessoa, as circunstâncias podem fazer com que você saiba a vontade de Deus. Concluindo, Deus sempre
dá um jeitinho de falar com você e comigo de uma forma que a gente entende. O problema é que muitas vezes nós não queremos ouvir. Às vezes Deus está falando e você está dizendo não, não, não vou ouvir, não é isso, não é isso. Né? A pessoa começa a namorar uma pessoa que todo mundo diz, eu costumo brincar, né? Se uma pessoa te chama de elefante, manda ela encher outra, você não é um elefante. Mas se 10 pessoas vêm te dizer e te chamar de elefante, querido, compra um saco de amendoim, um porta-tromba, que você é um elefante. As pessoas falam, né? A gente sente a paz de Cristo. Em Colossenses 3,15 fala isso. A paz de Cristo, seja a paz de Cristo, o árbitro no seu coração. Sabe, a paz de Cristo é algo que ninguém pode te dar, só Jesus pode te dar essa paz. E quando nós não temos paz, querido, aquilo não é de Deus. Se você está numa situação que você está buscando ou tentando saber a vontade de Deus e você não tem paz, essa não é a vontade de Deus para você. Né? Na verdade, nós sabemos aquilo que Deus quer, de uma forma ou de outra. Gideão, lá em Juízes 6, 7, 8, Gideão fez várias provas de Deus. Senhor, se for a tua vontade, que a lã fique seca em volta, fique molhado. Senhor, se for a tua vontade, que a lã fique molhada e fique seco ao redor. Queridos, Deus não se importa com você está buscando uma confirmação, busque uma confirmação de Deus para a vontade dEle. Né? Eu conheci um homem de Deus, pastor Miguel Piper, que ele me explicou, ele me ensinou isso. A vontade de Deus, a gente vai caminhando progressivamente em saber a vontade de Deus. Esse homem, eu vi ele entregar profecias, revelações de Deus de 1 hora. Eu falava, como é que você consegue? Ele falou, olha, no início eu sentia alguma coisinha, depois eu entregava para alguém, depois eu confirmava com outro, e assim, até que me deram a oportunidade de entregar aquilo que eu sentia no meu coração, e eu passei a discernir entre a voz de Deus, entre a voz do diabo e entre a minha voz. Porque muitas vezes nós falamos para nós mesmos, muitas vezes é o diabo que está sussurrando alguma coisa no nosso coração. Se você sabe a vontade de Deus, você precisa de força. Se eu sei, eu preciso de força, preciso de coragem e preciso ser obediente. Preciso de obediência para cumprir essa vontade de Deus. Sabe, querido, que Deus nos ajude a saber, a entender a vontade dEle e fazer com que essa vontade se cumpra na nossa vida. Sabe, talvez você esteja me ouvindo nessa hora. Talvez você não esteja longe dos caminhos de Deus, ou talvez nunca tenha entendido que Deus pode falar. Eu quero te dizer nessa noite, Jesus morreu por você, Ele tem um plano na sua vida, Ele quer falar com você diretamente. Sabe, Ele te conhece, Ele te ama, Ele que te projetou. Sabe, mesmo que você já tenha vivido uma vida totalmente diferente, totalmente longe dos caminhos de Deus, Ele tem um plano para você, Ele tem uma vontade, tem um propósito, tem uma direção para a sua vida. E eu posso te garantir isso, aquilo que Deus tem para você é a melhor direção, é a melhor vontade, é a melhor coisa que você pode fazer nessa vida. Eu quero orar por você, sabe, mesmo se você esteja nessa posição, eu não sei qual é a vontade de Deus, esteja nessa dúvida, ou se você quer nessa noite dizer, eu quero que a vontade de Deus se manifeste na minha vida, sabe, fica comigo nessa oração, concorde comigo nessa oração, abra o seu coração onde você estiver, sabe, e com sinceridade fale, Senhor, eu quero que a tua vontade se cumpra na minha vida. Pai, em nome de Jesus, eu coloco cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, inclusive a mim, Senhor. Quantas vezes, às vezes nós sabemos a tua vontade, mas de uma forma ou de outra a gente se desvia dessa vontade.
Eu quero te pedir nessa hora, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê força, o Senhor nos dê discernimento para discernir a tua vontade, o Senhor nos dê sabedoria para entendê-la, que o Senhor nos dê força para cumpri-la e que a tua vontade, que ela é boa, que ela é perfeita, que ela é agradável, se cumpra na nossa vida. Eu oro por essa pessoa que está angustiada nesse lugar agora. Eu oro por essa pessoa que fica se questionando, mas eu não sei a vontade de Deus. Senhor, que o Senhor se revele para ela de uma forma que ela não tenha como não saber, que ela não tenha como entender. O Senhor é um pai de amor e muitas vezes nós como filhos, apesar de nós não entendermos, o Senhor dá um jeitinho de nos explicar, de nos mostrar, que o Senhor nos dê força, Senhor, coragem e obediência para ouvir a Tua vontade e cumprir a Tua vontade. Senhor, eu oro por essa pessoa que está desviada dos Teus caminhos. Quantas coisas, Senhor, vêm para nos desviar, para nos levar para longe. Mas nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor esteja falando a esse coração. Ó Deus, em nome de Jesus, eu profetizo sobre essa pessoa e declaro, Senhor, que ela é livre para seguir a vontade do Senhor na sua vida. Que o Senhor continue conosco e nos ajudando e nos guiando à tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Em nome de Jesus. Amém.